Olá, seja muito bem-vindo ao podcast da Uniodonto. E hoje estamos recebendo 3 dentistas incríveis, Dr. André Luiz, André Felipe e Dr. Guilherme Cândido. Sejam muito bem-vindos aqui ao podcast. Obrigado, Caio. Obrigado, Caio. Um prazer estar aqui com todos vocês hoje. Obrigado, Caio. É uma satisfação poder estar aqui e tirar dúvidas aí da nossa especialidade. Exatamente. Gente, a primeira pergunta que eu vou fazer agora vai ser para o Dr. André Luiz, que é a seguinte: o que é a especialidade cirurgia bucomaxilofacial? Caio, a cirurgia bucomaxila é uma especialidade odontológica, né? Que ela é oferecida pela Uniodonto e que é fundamental do ponto de vista de quê? De trabalhar com as cirurgias de cavidade bucal. Tanto seja de extração de dente, extração de siso, procedimentos de lesões patológicas de cavidade bucal, o cirurgião bucomaxilo tem indicação de ser consultado e realizar esse procedimento com propriedade. E doutor André Felipe, a pergunta que eu lhe faço agora é a seguinte: todo siso precisa ser retirado? Não. Para começar, o que é o siso ali? Que muita gente aí está vendo, vai descobrir agora. O que é o dente siso? O siso é o famoso dente do juízo, né? Ele tem essa denominação até por conta do período de erupção dele ali, que é em torno ali dos 17, 18 anos, quando você está atingindo ali a maioridade, e por isso recebe esse nome aí popular. Então, nem sempre é necessário a remoção do siso, né? Então, mas quando é que a gente consegue aproveitá-lo aí no contexto bucal, né? Então, às vezes esse siso está numa posição favorável, ele está em oclusão, está participando da mordida do paciente, ou seja, tem função em boca. Nesses casos, é perfeitamente possível a manutenção dos dentes, desses dentes no contexto da cavidade bucal do paciente. E um dos primeiros sinais que o siso dá é a dor. Tem alguma outra característica? Você, o siso ali tá nascendo, tá na hora de ir num profissional. Geralmente, a maioria dos sisos são descobertos ali quando o paciente vai atrás de um ortodontista, né? É uma forma muito comum de descobrir a presença desses dentes. E aí, nessa consulta, o ortodontista solicita uma documentação ortodôntica, dentre elas uma radiografia que chama radiografia panorâmica, e nessa radiografia panorâmica é identificada a presença desses dentes, né? E, por vezes, esses pacientes chegam até nós já indicados do próprio ortodontista, né? Então, a grande maioria dos pacientes chegam até nós, né? Até pelos colegas, por conta aí de um exame de rotina. Então, já sabe que vai ter que retirar ou não? Na grande maioria das vezes, sim. Ah, entendi. E tem aquele... assim, eu ainda não retirei o meu, né? Mas tem aquela história de comer sorvete, que não pode comer alguns alimentos. Isso é verdade, doutor Guilherme? Sim, é verdade. Existem alguns cuidados, né? Como qualquer procedimento, seja ele cirúrgico ou não, no pós-operatório imediato, a gente recomenda que o paciente tenha um repouso ali pelo menos de uns 3, 4 dias, faça a ingestão de alimentos líquidos, gelados, porque essa dieta gelada, ela faz com que o sangramento diminua, né? Ali naquele pós-operatório imediato ali que a gente espera que talvez possa sangrar um pouco. Então, ele faz uma vasoconstrição, né? Então, diminui o sangramento que a gente teria ali, ou esperaria, né? Nesse pós-operatório imediato. Tá? Assim como o cuidado de repouso. Então, é extremamente importante que o paciente siga o repouso e também o uso das medicações que forem prescritas para cada caso. E, doutor, qual é a melhor idade para retirar o siso, doutor André Luiz? Bom, em princípio, existe uma solicitação, né? Você tem a indicação cirúrgica da remoção do siso, né? Quando ele erupciona, quando ele está trazendo problema para o paciente. E existe uma indicação ortodôntica. Quando o ortodontista preconiza que ele seja removido porque ele precisa daquele espaço para trabalhar ortodonticamente. Então, basicamente, são essas duas etapas em que ocorrem esse procedimento, tá? Então, normalmente, nós recebemos pacientes até a partir de 15 anos, a partir de 14 anos, que já vem com solicitação de retirada dos terceiros molares.
E assim, até pacientes mais velhos que posteriormente que não removeram o siso na adolescência. A maioria é na adolescência? Ou A maioria na adolescência? nessa geração, sim. A maioria na adolescência. Na outra não era, não? Não, nessa geração, a maioria na adolescência, o acesso à saúde, o acesso à tecnologia, o acesso à ortodontia é muito maior. Então, consequentemente, é indicado muito mais a remoção desses dentes nesses pacientes, nessa faixa de idade. Legal. E agora eu queria saber como é que é aí essa retirada, como é que funciona? Eu estou aqui com o diagnóstico de que tenho que retirar o meu siso, como é que é? Até para eu me preparar também, que ainda não foi. Então, como é que é? Vou lá, vão botar uma injeção, como é que chama, doutor? Anestesia. Uma anestesia. Como é que funciona todo esse processo aí? Então, geralmente o paciente, quando chega no consultório, a grande maioria já chega com um exame de imagem, né? É feita uma primeira avaliação, né, onde a gente faz a anamnese do paciente, coleta algumas informações importantes. Em alguns casos, a gente tem necessidade de alguma solicitação de exame extra. E, baseado nisso, é feito o planejamento da cirurgia, né? E a cirurgia ela pode ser feita de algumas formas no contexto cirúrgico propriamente dito, né? A gente sempre procura explicar para o paciente, né, a importância de ser submetido a menos procedimentos cirúrgicos possíveis, né? Então, quanto menos cirurgia, melhor. Então, em alguns casos, é totalmente possível e viável você fazer os 4 sisos em uma única etapa, né? Mas isso não é regra, tá bom? Mas assim, eles, por exemplo, pode nascer um agora e o outro daqui a um ano? Varia muito de... Isso é uma dúvida muito frequente do paciente no consultório. Às vezes o paciente chega e relata justamente isso. Mas, doutor, só nasceu um, né? Mas os outros estão ali. Então, e é importante o paciente saber que quando houver indicação cirúrgica, conforme o doutor André Barreiros colocou, ele vai ter necessidade de tirar aquele dente. Então, ele vai ser submetido a um procedimento já naquele lado. Por exemplo, precisa tirar um siso superior esquerdo, mas também tem um inferior esquerdo. Então, pensando aí num pós-operatório único, numa diminuição de procedimentos cirúrgicos para esse paciente, é necessário levar em consideração aí a possibilidade de tirar pelo menos aqueles 2 e resolver aquele lado esquerdo, digamos assim, do paciente. E doutor André Luiz, a Uniodonto Manaus, ela tem planos para esse tipo de procedimento? Ela não tem plano, ela tem realidade. Esse procedimento, ele é uma realidade na Uniodonto, né? Existem profissionais, tanto especialistas como profissionais também habilitados a realizar esse tipo de procedimento. E esses procedimentos são indicados, né, é um suporte que se dá atualmente à ortodontia. O Dr. André Felipe frisou muito bem a questão da gente aproveitar a etapa cirúrgica para resolver o máximo possível. Por quê? Porque isso evita até em relação à medicação. A medicação que você usa, ela é idêntica, independente de quantos você vai remover. Então, você evita que o paciente seja submetido a várias etapas de antibiótico, evitando assim que haja aquela droga se torne menos eficiente. Então, e outra coisa também, o afastamento daquele profissional. Normalmente nós temos convênios, nós temos profissionais de empresas que trabalham em empresas. Então você afasta aquele profissional da atividade laboral dele muito menos tempo, uma vez só, para você resolver a situação dele de uma vez. E doutor André Luiz, a língua presa, a dificuldade de fala, de deglutição, existe essa abrangência para esse tipo de procedimento na Uniodonto? Sim, existe essa abrangência, principalmente quando existe uma indicação cirúrgica para o caso, né? Você pode ter uma limitação de exposição da língua, chama-se anquiloglossia, e quando é feito esse diagnóstico, tanto na idade adulta como na parte infantil também. Existem odontopediatras no Uniodonto, existem pessoas habilitadas para fazer isso, e normalmente
é feito em conjunto com o quê? Com o tratamento fonoaudiológico, né? Existe o diagnóstico clínico da anquiloglossia, quando ela é muito evidente, e aquela solicitação que a fonoaudióloga solicita para o profissional, que ela precisa que aquele freio seja removido, que aquele freio lingual, também conhecido como frênulo, né? Precisa ser removido, então ela solicita, é uma solicitação por escrito. Então, a Uniodonto, sim, ela oferece esse tipo de procedimento. Então, voltando aqui uma dúvida, a gente estava falando sobre tirar os 4 de uma vez, então é indicado sempre tirar os 4 de uma vez ou varia muito assim? Não é. Isso não é uma imposição, até sempre friso isso para os meus pacientes, deixo bem claro isso. Não é uma imposição, né? É uma orientação. É claro, é óbvio que nem todo paciente é possível fazer dessa forma. Tem algumas situações em que a gente encontra ali uma dificuldade cirúrgica pela especificidade do caso maior, onde a gente precisa de um tempo maior cirúrgico ali. O desgaste para o paciente vai ser maior também, consequentemente, e se torna inviável essa realização numa única etapa, né? Mas às vezes o paciente também não quer, prefere fazer um lado de cada vez, né? Sobra um lado ali, a gente até explica, né? Vai sobrar um lado para você deitar, para mastigar, né? Você se recupera e num segundo momento você planeja e faz o outro lado. Então é possível fazer basicamente dessas duas formas. E agora, esse pós, doutor, a pessoa fica muito inchada, tem algum outro sintoma que aparece? E se sim, quanto tempo eles demoram a desaparecer, em média? Então, o pós-operatório do paciente, o que é esperado, né? É esperado o edema, o inchaço, tá? É esperado uma limitação de abertura de boca. Às vezes o paciente fica roxinho ali externamente também, né? Pode ter ali uma equimose na região facial, na região cervical, mas tudo isso compatível com o próprio trauma do procedimento cirúrgico, né? Então, todos os pacientes que saem do consultório, eu faço questão de entregar a recomendação pós-operatória por escrito, e nessa recomendação eu coloco meu número à disposição para qualquer intercorrência o paciente entrar em contato diretamente comigo e prontamente eu poder auxiliá-lo, né? Mas é esperado, sim, inchaço, edema, às vezes o paciente queixa um pouco de dor, tá? Que são, mas é importante também frisar que ele estará com todas as medicações pós-operatórias para dar suporte nesse contexto para ele. Perfeito. E doutor Guilherme, deixa eu lhe perguntar. Aquela pessoa que está fazendo um tratamento ortodôntico, o siso pode atrapalhar esse tratamento? Pode. E, inclusive, é algo que eu sempre comento com os pacientes, que antes de fazer um tratamento ortodôntico, faça essa avaliação, né? Então, é de praxe na ortodontia solicitar um raio-x que a gente chama de panorâmico, que é onde a gente consegue ver esse posicionamento do dente. E aí, sim, o ortodontista consegue planejar e indicar a cirurgia. Lógico, às vezes o ortodontista indica, fala, olha, vai lá com o doutor tirar, mas o paciente às vezes não vai, né? E aí termina o tratamento ortodôntico, ou então chega a um determinado ponto do tratamento ortodôntico que não tem mais como movimentar nenhum dente, porque tem um impedimento físico ali do dente, ali na região mais atrás ali da boca, né? E aí ele acaba falando assim, então agora não tem mais jeito, tem que tirar o dente. E aí, nesse meio tempo, também às vezes acontecem problemas aí relacionados ao siso. Às vezes o siso começa a sair, né, quando o dente está incluso, começa a erupcionar, começa a ter dor no paciente, ou às vezes pode ter algum quadro de infecção, né? Então é bem melhor fazer essa cirurgia de uma forma planejada, uma maneira eletiva, que a gente chama, ao invés de uma maneira, ao invés de ser uma urgência, né, onde o paciente já está com dor e tal. Então, essa indicação, ortodôntica, ela é bem aceita. Tá? Uhum. E doutor, além da extração de siso, em que mais um bucomaxilofacial atua na Uniodonto? Na Uniodonto, nós podemos realizar biópsias, né? Biópsias de lesões intrabucais e até extrabucais, se for o caso, né?
Inclusive, essas lesões também podem estar associadas ao dente do siso. É uma das possíveis complicações que a gente tem quando o paciente não remove, né? Seja a idade que for. Então, às vezes a gente tem um cisto, por exemplo, associado a um dente que está dentro do osso, num paciente jovem, ou tem, às vezes, um paciente já com mais idade. Inclusive, essa semana eu atendi uma paciente de 63 anos que desenvolveu um cisto que a gente chama de cisto dentígero. Então, ela é uma paciente minha, que a gente estava em acompanhamento. Acho que uns 5 anos ela tinha um exame que não tinha nada de cisto. E aí ela chegou essa semana com essa queixa. Então, ela tinha uma queixa ali de secreção dentro da boca. E aí ela procurou uma profissional de canal, que já era dentista dela. E aí a profissional pediu um novo raio-x e identificou que tinha um cisto naquela região. E aí encaminhou. Então, são diversas formas que a gente tem da indicação, né, da remoção do dente do siso e de diversas idades, né? Então, cada caso a gente vai avaliar de uma maneira individual. A gente queria agradecer a presença de cada um de vocês. Eu queria que vocês deixassem suas considerações finais, né, aqui nesse podcast da Uniodonto, começando pelo senhor doutor. Caio, foi muito importante esse encontro, no sentido de esclarecer também que a Uniodonto, propriamente dita, ela tem um diferencial que é um plantão 24 horas. Tá? E que muitas vezes, quando você está com alguma urgência relacionada ao terceiro molar, não necessariamente você vai ser operado naquele momento, mas você pode, a urgência da Uniodonto, ser medicado, aquela fase aguda regredir e você ser encaminhado para um profissional. Então, esse é um diferencial muito importante, que evita o quê? A automedicação do paciente. Basicamente, minha mensagem é essa. Não deixe de nos procurar. Nessas questões do terceiro molar, do período certo, eu sempre oriento assim, quem tem filhos nessa idade assim, de 16, 17 anos, que não fez ainda um raio-x panorâmico, uma investigação, né? Que procure fazer para ver se o seu filho tem ali um dente, porque essa é a melhor fase para tirar. É uma fase que o siso, o terceiro molar, ele não está completamente formado. Então, tecnicamente, ali, cirurgicamente, é um dente que é mais fácil de ser removido. Nessa idade também, a recuperação do paciente é bem melhor, né? A gente observa isso no nosso dia a dia. E também tem a questão social, né? Geralmente, essa época da nossa vida é uma época que a gente ainda não tem tantos afazeres. Às vezes, a pessoa está estudando, tem um período de férias, então ela consegue ali administrar esse tempo para poder cuidar dessa parte aí e evitar que tenha problemas futuros. A Uniodonto, ela nos traz hoje profissionais capacitados e gabaritados para poder fazer um diagnóstico preciso, né? E tomar a conduta mais adequada para cada caso. Bem, Caio, eu queria agradecer aí a oportunidade, né, de estar aqui conversando sobre um assunto tão importante e que nunca vai deixar de ser atual, né? E deixar aí uma mensagem para você que está nos assistindo, do grande diferencial para mim, que é a Uniodonto, no sentido de você poder ser atendido pelo próprio dono, né? Então, a Uniodonto é um grupo de 200 dentistas, né, onde somos cooperados e a gente presta esse serviço para os nossos beneficiários de uma forma totalmente capacitada. Todos os dentistas que estão elencados ali no portfólio da Uniodonto, dentro de suas especialidades, são realmente especialistas, tá? Gabaritados aí na cidade. Então, para mim, isso é o grande diferencial, né? Realmente, o beneficiário ser atendido pelo dono do negócio. Bom, estamos finalizando mais um episódio aqui do podcast da Uniodonto. Agradecer a todos os doutores que estiveram aqui presentes. Foi uma honra recebê-los. Obrigado. Valeu. Obrigado, cara. Obrigado a você que está nos assistindo e até a próxima.